Avaliação do governo Lula de dezembro. Saiu a avaliação da pesquisa Quest. Eu aqui no canal eu trago sempre as avaliações do governo. Pesquisa Quest, a gente utiliza muito o Instituto Quest, utilizamos bastante o Datafolha. São os dois melhores institutos aí que estão fazendo o acompanhamento do governo Lula. Ao longo a cada bimestre ou mensalmente, eles fazem uma pesquisa de avaliação do governo Lula e eu trago aqui para você, inscrito do canal. Nós gostamos de pesquisa, eu gosto de pesquisa, é uma aferição do momento e reflete bem, viu? Reflete bem, as pesquisas têm acertado, via de regra tem acertado e acertado bastante, muito mesmo. Datapovo tem errado bastante. Da última pesquisa que nós trouxemos aqui, da pesquisa de meados de setembro, ali, outubro da Quest, avaliação antes da apuração das eleições municipais, o Lula vinha de forma bastante estável, bastante tranquila, e ganhava em todos os cenários, se a eleição fosse naquele momento. Se a eleição for agora, depois dessa avaliação de dezembro, a eleição for neste momento, lembro que pesquisa reflete o momento, em que pese nas redes sociais, por isso que eu trago os fatos do mundo real, do mundo concreto, em que pese nas redes sociais, o governo petista está apanhando diuturnamente, apanhando muito o governo Lula nas redes sociais, apanhando em todos os grandes jornais, sobretudo depois do seu pacote fiscal aí, se engana que eu gosto. A pesquisa mostra um cenário bastante estável para o presidente Lula. Ele continua, se a eleição fosse neste momento, ganhando de todos os adversários. É o play mais forte na corrida presidencial para 26 neste momento. Ganha em todos os cenários de todos os players. Ele sai com um arranque muito bem. Pesquisa é pesquisa, reflete o momento. Mas a rede social está dizendo. Sim, a rede social está dizendo, mas as pessoas em campo que entrevistam no mundo real, carne e osso, mostra uma avaliação instável e, para minha surpresa, muito favorável ao presidente Lula. Vou mostrar os números. Com esses números aqui, ele ganha em todos os cenários de todos os adversários da corrida presidencial de 26. São fatos. Não adianta eu querer mudar o fato da realidade e mentir para o inscrito. Vamos aos números. Ela está quase idêntica, muito próxima da última avaliação da pesquisa Quest. Alterou pouco. E nas redes sociais, na rede social ele está apanhando mais. Nos jornais está apanhando mais. Está mostrando uma enorme resiliência e com esses números, vou repetir, ele ganha de todos os seus concorrentes nesse momento. Aqui não fazemos conteúdo direcionado, nem para Lula petista, nem para bolsonarista. Aqui a gente trata do mundo real, do que está aí. E o mundo real da pesquisa é esse. Vamos aos números do governo Lula. Deixa eu trocar o fundo de garrafa aqui para um fundo de garrafa de leitura. Aprovação do trabalho do presidente Lula. A pergunta é simples. Aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo. Ele iniciou lá atrás, no seu governo, 2 anos atrás, com uma aprovação de 56 pontos, está hoje com 52 pontos. Depois de 2 anos de governo, alterou 4 pontos. Muito favorável o presidente Lula, mantendo uma estabilidade surpreendente. A avaliação negativa, ele começou com 28 pontos, essa subiu bastante, está com 47 pontos. Mas o que conta é a positiva, a negativa está quase encostando. Mostra esse cenário bastante dividido que a gente tem acompanhado aí nas redes, temos acompanhado aí no Brasil. Com esses números aqui, que muito jovem dinâmico está falando, eu Tarcísio em 26, com esse número aqui, Tarcísio não sai candidato para bater voto com Lula. Com esses números aqui, Tarcísio é candidato à reeleição. Com esses números aqui, Tarcísio perde para o Lula. Se a eleição fosse agora. A pesquisa reflete o momento. E neste momento, quem está liderando, que ganharia a eleição, é o Luiz Inácio aí. Vamos ao detalhamento dessa avaliação por região. A região Nordeste
continua segurando o governo Lula. Enquanto ele estiver colocando os 7-3 no Nordeste, pode esquecer aí. Ele perdendo de pouco nas outras regiões, ele vai levar a eleição, continua levando a eleição. Na região Nordeste, ele começou uma avaliação com 70 pontos positivos e está com 69 pontos, variação de 1, quase imperceptível. Na região, e vamos lá, a negativa, ele começou com 28 e está com 32, quase inalterado. Na região Sudeste, ele começou com 49 pontos positivos, está com 44, ele baixou 5 pontos, região bastante importante. Ele começou com uma avaliação negativa em 47, aí essa na região Sudeste subiu bastante, está em 65, aumentou a diferença. Tem que aumentar mais para compensar a região Nordeste. Senão ele continua ganhando. Ele pode perder em todas as regiões, mantendo 7-3 no Nordeste, muito provavelmente ganha a eleição. Na região Sul, ele começou com uma avaliação negativa de 51, está 52, estável. Ele começou com uma avaliação positiva em 46 e está em 46. Ele está igual na avaliação positiva na região Sul. E na avaliação negativa, ele começou com 51 e está com 53, praticamente estável. Está com 52 agora, estável. Na região Centro-Oeste, Centro-Oeste e Norte, a Quest faz isso, ela mistura Centro-Oeste e Norte. O Datafolha não faz isso. Eu prefiro que separe as regiões, porque quando você vê só o Datafolha, o Centro-Oeste se transformou na região mais antipetista do Brasil. O agro lá está simbolizado. Na região Centro-Oeste e Norte, aqui pela Quest, ele começou com uma avaliação positiva de 51 pontos e está com 48 pontos, porque entra a região Norte, né? Não separa as regiões. E uma avaliação negativa começando em 47, está em 50, praticamente inalterada. Como a eleição foi definida com pouquinha margem de erro, a eleição que deu a vitória ao Lula, ele tem que manter esse 7-3 lá no Nordeste, ele está mantendo. Enquanto ele estiver mantendo assim, muito provavelmente ele é o candidato mais forte ao Planalto em 26. Por sexo, vamos ver a avaliação por sexo. No sexo feminino, o Lula começou com uma avaliação positiva de 58 pontos e está em 54. Baixou 4 pontos, manteve uma avaliação muito boa entre o público feminino. E no público mais feminino, ele começou numa avaliação negativa de 37, está em 44. Subiu também alguma coisa. É muito natural que se suba, 2 anos de governo, e apanha muito, está apanhando bastante nas redes sociais. No segmento masculino, ele começou com uma avaliação positiva de 54, está em 49, desceu. E começou com uma negativa de 43, está em 50, subiu mais do que desceu, né? Avaliação negativa. Os homens estão mais incomodados com o PT. Mas tenho que lembrar você que a maioria dos eleitores é do sexo feminino. Então esses pequenos detalhes fazem uma diferença grande lá no final de uma eleição. Nosso eleitorado é majoritariamente feminino. Vamos agora por idade. No segmento entre 16 e 34 anos, acho muito espaçado esse 16 e 34. A gente tinha que ser 16, 21, 21, 34, alguma coisa assim. Mas a metodologia da Quest bota 16 e 34 do Datafolha também. Ele começou nesse segmento mais jovem, numa avaliação de 56 pontos positivo e está com 48 pontos positivo. Baixou bastante. Começou numa negativa de 40 e está em 50. Variou 10 pontos para menos aqui. No segmento entre 35 e 59 anos de idade, ele começou com uma avaliação positiva de 54 pontos e está em 52 pontos. O eleitor, a massa do eleitorado está nesse segmento aqui. Está com uma avaliação, ele começou com uma avaliação negativa de 43, nessa idade de 35 a 59 anos, e está com 46 pontos negativos, variou 3 pontos apenas. No segmento acima de 60 anos, mais velhos, ele começou com uma avaliação positiva de 61 pontos, no segmento mais velho, está com 57 pontos, praticamente inalterado.
variou 3 pontos. Começou com uma avaliação negativa em 32 pontos nesse segmento etário de acima de 60 anos, está com 40 pontos. Né? Os números estão sendo muito generosos com o presidente Lula, muito generosos. Agora vamos por escolaridade. Escolaridade quase que casa com a parte de renda aí. Até o ensino fundamental. Ele começou na camada mais pobre, que é o grosso do eleitorado do PT, tanto é que os chamam ele carinhosamente de pai dos pobres aí. Importante você subir o like aqui pro canal. A gente não traz nada lacrador, a gente não traz conteúdo direcionado e aí fica difícil crescer o canal. É quase impossível crescer nesse ambiente mais radicalizado aí. No ensino fundamental ele começou com 65 pontos, está com 60 pontos. Por acima dos 60 pontos, 2 anos de governo é muita coisa. Ele começou com uma avaliação negativa no ensino fundamental em 29 pontos, está com 38 pontos atualmente. Com esses números, o Lula ganha de qualquer player aí, viu? Quem poderia chegar um pouquinho próximo desses números seria o Bolsonaro, mas Bolsonaro está inelegível. Bolsonaro não disputa, nem com reza braba. Não tem como ele reverter, isso já é um fato consumado. No entanto, a rede de direita bolsonarista fala, o candidato é Bolsonaro, 26. Mas isso é só para manter grupo engajado. Não vai ser candidato. E os outros players de direita que tem que ser apresentado aí não chegam nem perto disso, nem o Tarcísio. Com esses números, o Tarcísio não vai bater voto, não vai ser juvenil, não vai ser um jovem dinâmico aí, um Kid Júnior aí, para bater voto com o Luiz Inácio, com uma pesquisa tendo esses números aqui. Ele vai para a reeleição de São Paulo, como ele já adiantou, como o Kassab já adiantou várias vezes. Eu tenho falado isso para o inscrito do canal, posso queimar a língua. O mercado pode empurrar o Tarcísio para a eleição, mas eu acho pouco provável que ele arrisque uma eleição certa por bater voto com o Luiz Inácio. É sempre complicado bater voto com o Luiz Inácio. E com esses números ele está levando a eleição. Ele no ensino fundamental, já falamos, no ensino médio completo, ensino médio completo ou incompleto, turma do ensino médio, ele começou com uma avaliação positiva de 56 pontos, com uma avaliação positiva de 50. Ele começou com uma avaliação negativa de 43, está com 48, tá bem. Então, no segmento menos escolarizado, que normalmente casa com renda, ele está bem, está na dele lá. No superior incompleto, no ensino superior, onde o PT nunca foi bom de voto nessa galera aí. Ele começou com uma avaliação ao Planalto, ele tem que falar, ter um programa e ter uma interlocução aí nas redes sociais, em vez de só ficar
São duas eleições. Presidente é uma coisa e Câmara e Senado é outra coisa. Câmara e Senado vai dar o espectro político de centro-direita, que já foi definido nas municipais. A maioria dos prefeitos é de centro-direita, portanto, no Senado e na Câmara vai dar centro-direita. Mas e o Planalto? O Planalto é outra história. São eleições diferentes. Entre 2 salários mínimos e 5 salários mínimos. Oscila essa. Ele é um segmento bastante importante aí. Ele começou com uma avaliação positiva de 54 pontos e está com 48 pontos. Eu sei que o jovem, velho, dinâmico aí, mas não é isso que eu vejo no X. Você pode ver outra coisa no X. Isso aqui é mundo real. Isso aqui é o que está acontecendo. Você vê no X só dentro da sua bolha, o Lula pode estar perdendo a eleição, mas no mundo real, na pesquisa do Instituto Sério, ele ganha a eleição. Aí você fica aí nas bolhas aí, se você depender das bolinhas aí, o Datapovo, Bolsonaro governava o Brasil. Porque a direita abilolada 8.3 bolsonarista manda nas redes. Ela domina as redes sociais todas. Portanto, ele estaria no Planalto. Não está na bica para ir para Papuda. Entre 2 e 5 salários mínimos, ele começou com 41 pontos negativos e está com 50 pontos negativos, né? Subiu um pouco, deu uma mudada aí nessa faixa de renda do meio. Acima de 5 salários mínimos. PT também, historicamente, nunca foi bom de voto nessa galera. Ele começou com uma avaliação positiva de 46, está em 39. E deve baixar mais ainda. Ele começou numa avaliação negativa de 49 e está em 59, subindo. Então, nos mais, quem ganha mais, o PT sempre foi ruim de voto nisso, e está aumentando essa diferença. Não pode, se ele perde aqui, por até agora que a gente viu, até este momento, ele perde em todas as regiões, mas leva 7-3 no Nordeste, ainda mantém. Mas se ele começar a perder por muita diferença, sobretudo no Sudeste, que é um grande colégio eleitoral, aí pode complicar o meio de campo lá do Luiz Inácio aí. Tem a parte de saúde, mas a parte de saúde dele eu já tratei aí durante a operação, que ele foi operado às pressas. Tem aqui um vídeo disponível para você, Lula operado às pressas. Aí eu faço bastante considerações sobre a parte de saúde e linkando com a eleição de 26. A aprovação do trabalho do presidente Lula fazendo por religião. Por religião tem uma diferença bastante grande, tem católicos e evangélicos. Na religião católica, o Lula começou o seu governo 2 anos atrás, está me lembrar, está muito estável a pesquisa aqui e muito favorável ao Lula, essa pesquisa aqui, esses números aqui. Começou com 61 pontos positivos e está com 56 pontos positivos. Ele começou com 34 pontos negativos com os católicos e está com 42. Subiu um pouquinho, mas continua sendo majoritário no segmento católico. No segmento evangélico, você já vê que muda, né? Muda bastante. Ele começou com uma avaliação positiva de 44 pontos e está com 42 pontos. Oscilou pouco. Eu achei que iria oscilar mais. Oscilou pouco porque o segmento evangélico tem cometido burrada, está sendo levado a reboque pela direita bolsonarista e está cometendo burrada. E algumas pautas que estão consolidadas no Brasil, por exemplo, o aborto, o Brasil não pode, a maioria da sociedade é contrária ao aborto, mas as exceções que são postas na lei, o brasileiro topa, já assimilou a uma legislação de 49. Então, nos 3 casos que o aborto é permitido, o brasileiro já incorporou isso. Pode o aborto em caso de estupro, com muita naturalidade, em caso de risco de vida da mãe, em caso do bebê sem cérebro ali, ancéfalo, pode. Então, nesses 3 casos, o brasileiro já incorporou. Aí o segmento evangélico quer ir além, prejudicar, proibir de forma 100%. O brasileiro não gostou, majoritário, isso foi um tiro no pé aí. Mas vai a reboque dos extremistas fundamentalistas do bolsonarismo, porque isso é hipócrita, porque começa, depois de, já estão 6 anos nessa ladainha de Deus, Pátria e Família, e começa a aparecer os vídeos, eles cheirando cocaína, defendendo a família, essas aí, Carola só na rede,
Aí começa a aparecer a vida privada delas, dando aí a rodo, tomando chicotinho na bunda, orgia, tudo aparece. Começou a aparecer isso tudo aí. Começou a aparecer até trepada na comissãozinha, nas saletas da Câmara. E aí essa hipocrisia toda vinha à tona. Não vai resistir, essa capa de hipocrisia não vai resistir mais muito tempo não. Porque começou a vir à tona aí, esses defendendo famílias, cheirando cocaína. No segmento evangélico, 51 pontos ele começou de avaliação negativa. E está em 56, subiu até pouco, viu? Subiu bem pouco. Achei mais por erro da turma evangélica aí, que foi a reboque do fundamentalismo bolsonarista. A aprovação do trabalho está fazendo entre cor e raça. Eu sempre tenho dito aqui. Enquanto a direita não tiver uma agenda propositiva, conseguir dialogar nas redes sociais com pobres, até 2 salários mínimos, pretos e gente de baixa escolaridade, até o ensino fundamental, o Lula está ganhando a eleição, porque o PT consegue dialogar com esse segmento. A direita não, a direita só sabe lacrar. Resultado, fica para trás. Olha aqui quando a gente fala em cor e raça. Na cor parda, o Lula começou com 58 pontos. O Brasil é majoritariamente pardo. Está com 55, ó. 3 pontinhos só de diferença oscilou depois de 2 anos. Ele começou com 39 pontos negativos, está com 43 pontos negativos. Na cor branca, ele começou com 52 pontos positivos, está com 46, desceu. Ele começou com 43 pontos negativos, está com 52 pontos positivos. E olha da cor preta. Ele começou com 65 pontos positivos, está com 59. Ele começou com 31 pontos negativos, está com 39. Portanto, aquilo que eu falo só que parece que todo esse espectro político de direita, bilolado, cheio de jovem, analista dinâmico, não lê pesquisa. Não lê pesquisa. Não acha que isso aqui é comprado, é data-povo. Não, cara. Não, essas pesquisas acertam pra caramba, acertaram tudo aí, cara. É impressionante. Então, se a direita não tiver um programa para pobres, até 2 salários mínimos, e de baixa escolaridade, com ensino fundamental, difícil conquistar o Planalto, viu? Difícil. Mas vai que, enquanto o Luiz Inácio estiver vivo aí na ativa, né? Difícil, né? Porque o Lula encampa isso aí, tá? Não tem, a direita só tá sabendo só lacrar. Eu digo, se a direita ouvisse a mijada do Pacheco, entendesse a mijada do Pacheco como conselho, passaria a trabalhar e ganharia a eleição, tiraria o PT do Planalto, mas prefere a vida fácil, só xingar e lacrar na internet, faturar pra caramba, aí fica fácil, né? Aí beleza, né? Arranjando os inimigos imaginários, estamos lutando contra Dom Quixote, pô. Não vai chegar a lugar nenhum. A aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo, baseado isso aqui, o voto baseou-se no voto do segundo turno. O que isso quer dizer? Quem você votou no segundo turno? Votei no Bolsonaro. Aí vai para um canto da pesquisa. Não, eu votei no Lula. Vai para outro canto da pesquisa. A turma que votou no Lula, aí que a gente vê o voto cristalizado, né? Ou o antivoto, se ele conseguiu reverter alguma coisa. A turma que votou no Lula começou o governo com 90 pontos de avaliação positiva, está com 85. Então, da turma que votou nele, ele está mantendo 85% daquele eleitorado. Ele começou com 7 pontos negativos, né? E está com 13 pontos negativos. A turma que votou no Bolsonaro, né? Achava o Lula 22 pontos. Somente 22% dos eleitores do Bolsonaro achavam o Lula legal. Agora são 14%. Piorou ainda mais. E não achavam legal 76 pontos, agora são 83 pontos. Então, 83% daqueles que votaram no Bolsonaro estão odiando o governo Lula, né? E contra 85% que estão gostando. Então, tá estável esse negócio aí. Quando eu digo, essa polarização eu não gosto. Radicalização é complicado, porque só tem o pessoal lá o PT não está radicalizando porra nenhuma, que está radicalizando o bolsonarismo. Então é algo
é uma terminologia que a gente usa grosso modo aqui para facilitar o entendimento aí de vocês aí. E a turma neném, né? A turma que não gosta nenhum nem de outro e vai continuar não gostando porque não aparece um candidato. Então é a terceira via sem candidato, né? Então tem que aparecer um candidato, senão é Lula ou o poste do Bolsonaro. Se não aparecer candidato, não tem como alguém votar. Eu não gosto do Lula nem do Bolsonaro. Legal, eu não gosto. Mas eu tenho candidato? Não tem ninguém, porra. Não aparece ninguém. Tá complicado, né? Apareceu uns aí, apareceu Caiado, mas a justiça já tornou ele inelegível. A gente vai bater um papo sobre isso depois. 55 pontos, né? Estava positivo, agora 46, 37 negativo, agora 48. Quase mesma porcaria, né? Mais importante era nos votos do Lula e Bolsonaro. Então continuam, cada um mantendo quase que 80 pontos do seu eleitorado, né? Depois tem uma parte aqui. Vamos falar da avaliação geral de governo agora. Avaliação geral do governo Lula. A avaliação geral começou em 40 pontos e está em 33. A avaliação regular começou em 24 e está em 34. Então ele está bem na fita, cara. Tá dentro dessa briga de dois campos, ele está saindo bem. E a negativa começou em 20 e está em 31. Está na dele lá. Nenhum candidato hoje posto aí do espectro político de direita batesse os números do Lula, nenhum vai ter. A pergunta agora é diferente. O Brasil está indo na direção, certo ou errado? Ele iniciou o governo 2 anos atrás com 46 pontos, está indo na direção certa. Agora são 43, praticamente inalterado depois de 2 anos. Começou negativamente com 41, agora são 46, deu uma troca. Não mudou muita coisa. Em relação agora à economia, a pergunta é para que o cara complete, né? Nos últimos 12 meses, a economia do Brasil melhorou, ficou na mesma, piorou. Então, para aqueles que nos últimos 12 meses acharam que melhorou, eram 32 quando iniciou o governo, agora são 27. Então, diminuiu. Aquele que ficou na mesma, que é o meu caso, eu acho que ficou tudo na mesma, eram 38 e agora são, com óculos, 30. Né? Eu acho que ficou na mesma. Piorou, eram 26, agora são 40. Os números macros da economia, elas melhoraram. Estamos no Brasil vivendo quase em pleno emprego. No entanto, a inflação também voltou e está comendo tudo, todas as melhoras, né? Todas as melhoras. Por isso que eu acho que ficou na mesma. Eu achava o mercado caro antigamente e continuo achando ele um pouco mais caro agora. Então, praticamente para mim, ficou na mesma. E a parte da pesquisa, estamos chegando aqui ao final, é a parte que eu mais gosto. Qual o principal problema do Brasil hoje, na leitura do povo aqui? O principal problema do Brasil hoje é a economia, mercado, inflação. Para a maioria do brasileiro, é economia, supermercado. O segundo maior, que eu concordo, viu? Concordo com a maioria do povo brasileiro. É errado isso aí, viu? Mas eu concordo com ele. O segundo maior problema, com isso aí para 21 pontos. Com 20 pontos, o segundo maior problema do povo brasileiro é a violência. Eu também concordo. Violência de tudo. Você escolhe aí o tipo de violência que quer ver aí. Vai 6 horas, liga a televisão, você vai ver uma série de tipos de violência, desde a polícia até do narcotráfico, bandido, vizinho, tem um cardápio de violência à sua disposição aí, de animalidade aí para você escolher. Então, concordo de novo com a população, com a percepção da população. Violência é o segundo maior problema aí. O terceiro maior problema, 18%, questões sociais. Eu acho que questões sociais, cara, não deveria ser encarado como um dos maiores problemas, sim um maior desafio do Brasil, né? Então, mas a maioria acha que... Porque vai ser, se o Brasil não voltar a ganhar dinheiro, e a gente é muito pobre. Nós, como país, sendo muito pobre, questões sociais elas vão aflorar aí, vão pipocar igual caroço de milho na panela quente. Vai pipocar um monte de carocinho aí, cara. Então, para melhorar isso aí, a gente tem que ser mais rico. Para ser mais rico, temos que fazer algumas reformas estruturantes, encararmos alguns problemas de frente
que não tem nenhum grupo político a fim de encarar, né? Enquanto tiver essa reeleição, nenhum grupo político vai encarar os problemas que devem ser encarados. E nós vamos só agravar essa parte social aí. Depois foi saúde. Saúde sempre está na pauta ali. É o quarto maior problema para o eleitor. Depois vem a corrupção. A corrupção é mais percepção, né? Está se roubando muito, está se roubando mais do que no mensalão e petrolão hoje no Brasil. Está se roubando muito mais com essas emendas secretas aí. Se roubando pra caramba. Mas a percepção é o quinto maior problema aí. E depois a educação. Educação é um problema ad eterno nosso. A gente não resolve. Com esses números, Luiz Inácio Lula da Silva ganha a eleição em 26, neste momento. A direita, se quiser voltar ao Planalto, tenho repetido isso sempre, vai ter que dar um jeito em dialogar com pretos, com os pobres, até 2 salários mínimos, e com o segmento menos escolarizado do ensino fundamental. Caso contrário, está dando Luiz Inácio para presidente da República. Aqueles que não gostam nem de Lula e Bolsonaro estão órfãos, porque não tem um candidato. O que tinha aí, que se lançou, foi o Caiado. Está inelegível, pode reverter ou não nos tribunais. A conferir. Portanto, meu irmão, está complicada a situação do espectro político de direita. Essa pesquisa de dezembro foi muito boa para o presidente Luiz Inácio aí. Com esses números, ele ganha a eleição em 26, se a eleição fosse agora, neste momento. Sobe o like, curta, comente, compartilhe. E aí, pessoal, vou ficando por aqui. Tá aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu!